Ele me seguiu pelo meu próprio condomínio à noite. Eu moro num condomínio que tem 2 prédios. O principal, com a portaria, sala de correspondência, áreas de lazer e etc. E o secundário, onde eu moro atualmente. Domingo à noite, fizeram uma entrega do DoorDash. Eu sempre falo para eles deixarem meus pedidos na entrada secundária, para eu não ter que ir ao prédio principal, mas acho que eles nunca leem a observação. Sem problemas. Eu li a notificação do DoorDash e vi que entregaram na porta do prédio principal, por volta das 23 horas. Fui lá e notei que o entregador até deixou um bilhete dizendo que tinha um cara suspeito na portaria e que ele estava preocupado se ele pudesse pegar a minha comida. Quando cheguei lá, realmente tinha um cara sentado, mexendo no celular, mas olhando para minha comida com cuidado. Ele me viu chegando e falou: "Chegou?" Eu respondi: "Valeu por esperar. Ele deve ser o entregador do DoorDash." Peguei meu pedido e comecei a dar meia volta. Ele também se levantou, só que começou a ir na direção dos elevadores, não da saída. Ele começa a puxar assunto. Eu moro nesse prédio. Meu nome é... Eu moro no prédio número... Qual é o seu nome? Dei um nome falso pra ele e cortei a conversa. As peças se encaixando na minha cabeça. Esse não era o entregador do DoorDash. Era um cara suspeito fingindo ser o entregador do DoorDash. E que até esperou eu descer como se tivesse feito a entrega. Para voltar para o meu prédio, o secundário, você pode usar os elevadores do prédio principal até o 4º andar e fazer a transferência para o prédio secundário, ou pode atravessar a garagem do prédio principal para o 2º prédio. Notei a chave no chaveiro dele e esperei ele apertar o elevador e entrar. Quando eu percebi que ele ia pegar o elevador, eu sabia que eu definitivamente não queria dividir o elevador com ele, para ele não saber onde eu moro. Decidi pegar o atalho pela garagem. É uma linha reta e talvez 2 minutos de caminhada para o outro lado. Depois que ele entrou no elevador, passei 2 portas entre a garagem, com os sentidos aguçados. No meio do caminho, decidi olhar para trás para ver se eu estava sozinha, só para ver o corpo dele na porta. Ele não tinha pegado o elevador. Ele estava me seguindo. Saí correndo, meu coração disparado, pelas portas da garagem. Comecei a apertar botões do elevador freneticamente, esperando que ele chegasse rápido. Mas eu conseguia ouvir o elevador ainda descendo. Em um segundo, tentei pensar que eu seria forte o suficiente para segurar a porta com o peso do meu corpo, se ele tentasse entrar. Mas isso significaria que ficaríamos presos na área da garagem, provavelmente sem câmeras, testemunhas ou sinal de celular. Eu estava ficando sem tempo. Olhei para a escada e, carregando minha comida, subi correndo 2 lances de cada vez por andares. Agora eu estava no 4º andar e normalmente é o andar que você faz a transferência para outro prédio. Embora eu estivesse no prédio secundário, meu prédio, eu estava preocupada se ele ainda estivesse me seguindo. Ele saberia qual prédio eu moro. Precisava voltar para o prédio principal. Se ele ainda estivesse atrás de mim, ele saberia com certeza que estava me seguindo, porque a gente ia estar fazendo círculo. Pelo canto do olho, na distância, vi alguém tirando o lixo do reflexo da porta. Às 23 horas, foi a primeira coisa que eu vi. Eu precisava estar por perto de qualquer pessoa. Atravessei o pátio, a estufa e entrei no corredor do 4º andar do prédio principal. Assim que parei para respirar, ele entrou correndo pelas portas da estufa e me alcançou, bufando e arfando. Ele me acusou de roubar o DoorDash, gritando. Chegou perto de mim e disse que podia ser despejada e presa. Eu não conseguia olhar nos olhos dele por mais de 3 segundos, mas ele parecia perplexo. Nesse momento, a pessoa que estava tirando lixo para a lixeira não estava mais lá, e esse cara continuava chegando mais perto e eu recuando, ele se aproximando. Tentei falar alto, esperando que alguma coisa acontecesse, os moradores da unidade de trás de mim pudessem ouvir. Ele continuou a levantar a voz, alegando que o número 119, no recibo grampeado do lado de fora da sacola, era o número do apartamento da pessoa de verdade que eu tinha roubado dele. Dando uma olhada, 119, na verdade, era o número do pedido, não o número do apartamento, mas ele estava convencido que era o número da unidade de alguém. Por um monte de motivos, essa lógica não fazia sentido, mas isso implicava. Não que eu precisasse explicar para ele, mas eu poderia estar tentando ir do prédio principal para o prédio secundário, para o 4º andar, para o prédio principal, para o 2º andar, para despistá-lo, para não ter que dividir o elevador e ele não saber onde eu moro. Mesmo que eu tivesse pegado o pedido de outra pessoa e não estava, ele ia me seguir até meu apartamento para verificar onde eu moro, assustador, e garantir que meu apartamento correspondesse ao número
que ele assumiu o seu número do apartamento na sacola. Ele conseguiu me alcançar relativamente rápido, considerando que eu estava correndo sem fôlego. Isso significa que ele estava deliberadamente me seguindo, o que, como um homem, independente das circunstâncias, mas especialmente pela justificativa de comida roubada, eu não sei porque você voluntariamente perseguiria uma mulher sozinha à noite sabendo como isso ia parecer para ela. Ele estava estudando meu pedido/recibo, porque você tinha que estar perto do recibo para ver que a tinta desbotada dizia 119. Nunca foi sobre o pedido. Por que ele fingiu ir no elevador no começo? Só para me perseguir por 2 prédios por um pedido que ele nem sabia de qual apartamento ia? Ele definitivamente percebeu que, até aquele momento, éramos as únicas pessoas por perto. Enquanto eu estava parada ali, ele se aproximando de mim e cutucando o recibo, eu achei que ouvi alguém vindo pelo corredor à distância. Ele apertou o botão do elevador, continuando suas ameaças, e eu nem esperei ele terminar de entrar no elevador. Corri pela estufa, pelo pátio de volta para o meu prédio, pegando o elevador para o meu andar. Cheguei no meu apartamento paralisada, tremendo pelo que eu achei que era o fim daquela noite. Eu estava tão aterrorizada que a minha respiração ficou pesada e rouca. Eu nem mesmo tenho asma, mas mal conseguia respirar por minutos, agarrada em qualquer coisa que pudesse me sentir firme e não engasgar com a falta de ar. Nunca vou esquecer o momento em que eu olhei para trás daquela garagem e vi o corpo dele na porta. Escrevi um e-mail longo e detalhado para a minha administração com capturas de tela do DoorDash e relatos exatos dos locais onde isso aconteceu para que eles pudessem corroborar meu relato com as imagens de câmera. Já se passaram 4 dias e eu acordo todas as manhãs com o coração disparado, ondas de calor e paranoia a cada barulho. Esse é um novo tipo de ansiedade que eu nunca senti antes e meus dias estão nublados com medo de esbarrar com ele em áreas comuns. Como planejar meus dias com maior probabilidade de evitá-lo e como pedir e pegar a minha correspondência estrategicamente, onde eu sei que não terei que vê-lo. Não sei se esses sintomas extremos, especialmente coração disparado, são normais depois de uma experiência, considerando que eu sei que muitas mulheres tiveram encontros mais assustadores e violentos com estranhos que envolvem mais do que aconteceu comigo naquela noite. Mas isso tem me consumido nos últimos dias. Eu não me sinto segura no meu próprio prédio. Edição. Tudo o que aconteceu desde então, na manhã seguinte, minha administração e manutenção, 2 homens, bateram na minha porta. É claro que eu já estava perturbada com os acontecimentos da noite anterior. E, embora eu tenha aberto a porta, eles puderam ver que eu estava visivelmente tremendo. Eles vieram se desculpar pelos acontecimentos, dizendo que nunca tinham visto imagens e que foi assustador. Eu precisava registrar um boletim de ocorrência e imediatamente o gerente do condomínio foi gentil, dizendo que sentaria e ligaria para a polícia comigo, para que eu não precisasse fazer isso sozinha. Perguntei se eles conheciam esse morador e se eles estavam cientes. Ele disse que sabia quem era e que essa não era a primeira vez que ele era denunciado por incomodar o morador. Meu estômago afundou. Rapidamente me arrumei e encontrei o gerente do condomínio lá embaixo, do lado de fora do nosso prédio, mais longe das áreas onde meu gerente de condomínio sabia que eu costumava ficar. E fizemos uma ligação juntos. Depois, eu dei meu relato, o gerente do condomínio interveio com seus relatos do que aconteceu. Eu fui a 4ª ou a 5ª mulher que ele assediou. Ele já assediou mulheres no condomínio antes, mas nunca seguiu à noite. O gerente do condomínio já administrou várias propriedades antes, mas nunca viu um morador seguindo outro morador assim antes. Ele geralmente encontra uma mulher sozinha e meio que se concentra nela. Ele não aborda homens, não aborda mulheres quando elas estão com homens. As pessoas que moram no andar dele reclamam muitas vezes que ele as assedia, tornando isso incômodo para elas. Ele já foi preso antes por assediar uma mulher. Ele já foi mandado para o hospital antes por seus problemas de saúde mental. Ele foi preso e liberado mais recentemente há 2 semanas, e a administração não sabia que ele tinha voltado. A pessoa do outro lado da linha observou que isso era bastante grave, então eles enviaram um policial ao local para coletar o relatório oficial. Nesse ponto, enquanto conversávamos, descobriu que o nome completo do morador, o aniversário, o número da unidade que ele mora e quando ele se mudou. Faz mais ou menos meio ano, então presumimos que ele tinha um contrato de 12 meses. Ele ainda tem muito tempo pela frente. O policial perguntou se eu conseguia lembrar se ele tinha uma ferramenta ou uma arma nas mãos, mas eu disse que não conseguia lembrar. Não que eu soubesse. Eu disse que tinha imagens das câmeras, então não poderíamos verificar se ele tinha. Mas o policial disse que, mesmo se não conseguisse lembrar e acontecesse de um agressor ter uma arma,
Eu não posso voltar atrás da minha palavra e dizer que havia uma arma, e eu me senti ameaçada. Eu disse ao policial, mas há evidência de que ele seguia uma mulher sozinha, além de ameaçar por 2 prédios, um dos quais ele não tinha nada a ver, às 23 horas da noite. O policial perguntou se ele usou as palavras "eu vou te matar" ou "eu vou te abusar", e eu disse que não, mas ele ainda estava me ameaçando. O policial disse que, infelizmente, isso não se qualifica como incômodo, mas ser incômodo não é contra a lei, ou motivo de prisão. Meu coração caiu. Além disso, meu gerente do condomínio disse que eles estão tentando despejá-lo, mas não há evidência suficiente para o despejo e é um longo processo. Não havia nada que eles pudessem fazer. O policial me deu o cartão dele com o número do meu caso, informando que eu deveria ligar para ele caso ele voltasse a abordar e eu me sentisse segura. Voltei para o meu apartamento, chocada e tentando descobrir meus próximos passos. Decidi não sair mais do meu apartamento por segurança, mas encomendei itens adicionais de autodefesa, incluindo uma câmera, campainha de apartamento, blinco. Como ele esteve perto da minha sacola do recibo para saber meu número e meu pedido, o recibo também tinha meu nome. Eu estava preocupada se ele juntasse as peças e digitasse meu nome no diretório ao lado, fora do nosso prédio, descobrisse o número da minha unidade, e eu não posso correr risco de encontrá-lo novamente. Então, tive que ficar trancada até minhas câmeras chegassem. Dadas as informações que eu tinha sobre ele agora, nome completo, aniversário, e o fato de que ele tem antecedentes relacionados a assédio, decidi fazer minha própria pesquisa e encontrar seus registros públicos. Para minha surpresa, descobri que ele tem realmente 6 processos judiciais desde 2018, e o registro judicial mais recente foi de agosto de 2024. Seus casos foram por perseguição, assédio, ordem de restrição, várias ordens de proteção anti-assédio remetidas, violência doméstica e tentativa de fazê-lo entregar suas armas de fogo, às quais ele se recusou. Então, ele ainda possui suas armas. Diferentes mulheres já tentaram entregar ordem de proteção a ele várias vezes, mas falharam porque ele tentou se esquivar. Nunca compareceu ao tribunal ou foi difícil de contatá-lo. Eu não podia acreditar. Esse homem foi capaz de se mover livremente nas áreas comuns em nosso condomínio e a administração nunca mencionou nada aos moradores, nem se preocupou com nossa segurança. Agora, eu sabia que isso era mais do que apenas um vizinho chato, mas sim alguém que poderia ser perigoso. Eu estava lidando com um homem com problemas de saúde mental e não resolvidos, que pode ainda estar sob posse de suas múltiplas armas de fogo e que está com raiva de mim. Dada sua história de perseguição profissional, eu estava preocupada que, se ele me visse muito cedo novamente, ele se lembrasse do nosso encontro e se fixasse em mim, possivelmente isso escalasse. Alguns dias se passaram e eu não tinha saído do meu prédio, mas notei que a minha câmera tinha chegado. Então, eu estava tentando organizar como eu poderia ir à sala de correspondência, que fica no prédio que ele mora, e no andar que ele está. Pedi à administração imagens do nosso encontro e, depois de 2 dias arrastando o pedido, parecia que eles estavam tentando ganhar tempo. Eles finalmente enviaram trechos de nossos encontros em áreas diferentes. Em um dos vídeos, você podia ver que ele me seguiu na garagem um pouco depois que eu já tinha entrado. Depois ele supostamente fingiu pegar o elevador. No trecho que mais me assusta, você podia ver ele entrar no saguão do elevador da garagem, apertar o botão do elevador, andar freneticamente de um lado para o outro e tentar encostar no meu corpo na porta antes de eu perceber que estou ficando sem tempo de correr para a escada. Alguns momentos depois, você pode ver entrar e olhar para o botão do elevador pressionado, mas ninguém pegou. Então eu deduzi que eu devo ter pegado a escada antes de fazer o mesmo. Se alguma coisa, isso mostrou a intenção. Estranhamente, as imagens de quando ele me alcançou e cutucou o recibo da minha sacola estavam faltando, mas a administração enviou imagens depois, quando eu corro de volta para o meu prédio. De qualquer forma, alguns dias depois, por volta das 6 horas, eu estava pensando em como pegar minha correspondência. Tenho uma amiga casada que mora no prédio dele, 3 andares acima, que não fazia ideia de nada disso. Então perguntei se ela sentiria a vontade de me encontrar no 4º andar do prédio dela. Respirações profundas. Cheguei ao final do meu corredor, minha amiga no telefone o tempo todo e abri a porta do pátio, hiperventilante. Olhei para o conservatório e vi o homem lá. Franzi os olhos. Não podia ser. Era de fato. Ele, em pé no conservatório. Ele fixou os olhos em mim, começou a murmurar coisas, sorrindo, gritando. Comecei a tremer.
Chorando incontrolavelmente, rapidamente corri de volta para o meu prédio. Agora ele sabia com certeza que eu morava no segundo prédio. Minha amiga estava no corredor atrás dele, então ela testemunhou tudo enquanto ele estava gritando direcionado a mim. Ela também não estava com o marido, mas ele tinha os olhos fixados em mim e agora estava com raiva. Tinha algumas pessoas no corredor perguntando freneticamente se eu estava bem, mas eu não conseguia falar. Minha amiga, ainda na linha, me disse para voltar para o meu apartamento, que ela me encontraria lá com o marido dela. Minha amiga e o marido dela subiram alguns momentos depois, ficando comigo enquanto eu embalava freneticamente uma mala de emergência. Decidimos que não seria seguro para mim ficar sozinha no meu apartamento. Então, entrei em contato com outra amiga que mora em outro lugar nessa cidade e disse se eu poderia dormir na casa dela. Minha amiga e o marido dela me acompanharam pelo corredor, eu fisicamente desmoronando quando nos aproximamos dos elevadores, mas eventualmente me levam para o carro da minha outra amiga. Enquanto escrevo essa edição, estou na sala de estar do apartamento dela pelo terceiro dia, descobrindo meus próximos passos. Nos meus primeiros dias na casa da minha amiga, escrevi um e-mail para a administração novamente explicando o incidente com o morador, outra vez. Este é o segundo dia, nenhuma resposta ainda. Minha amiga foi à administração com o marido dela relatar o incidente, já que ela também testemunhou ele gritando. Então, isso poderia adicionar as reclamações dele. Ela disse que a administração estava ciente de mim e de minhas reclamações, mas eles não podiam fazer nada porque ele é protegido pela lei de habitação justa. A administração não pode negar moradia a ninguém devido à sua deficiência, o que inclui a doença mental. Para contexto, a maioria dos prédios na minha cidade tem uma unidade do MFTE, basicamente apartamentos com aluguel reduzido que são observados por parte de um programa de moradia acessível da minha cidade. Pelo que eu entendo, pessoas podem se qualificar na moradia do MFTE com base na renda. Às vezes, isso é combinado com proteções de deficiência, o que provavelmente é a razão pela qual ele pode ficar aqui. Então parece que a minha unidade está preocupada que, se eles o despejarem, ele possa processá-los por despejo discriminatório. Não tenho um parceiro do sexo masculino, que parece ser o único impedimento do morador. Então minha irmã e o marido dela estão tentando descobrir como podem voar e me ajudar e arrumar minhas coisas para que eu possa sair daqui. Estou devastada, porque é um condomínio lindo, com comodidades incríveis, um interior deslumbrante e bem novo, mas tudo isso não significa nada quando a minha segurança está em risco. Não tenho plano, mas não posso voltar para a minha unidade até ter proteção o tempo todo naquele prédio.